Começou. Tá filmando, gente. Deixa eu tirar o volume pra não... Pronto. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre todos os profetas e mensageiros e seguidores. Nós continuamos falando sobre a história da Virgem Maria, que a paz de Deus esteja com ela. E nós falamos sobre os versículos do Alcorão que falavam sobre a Virgem Maria. E falamos que a única mulher que foi citada no Alcorão Sagrado pelo nome é a Virgem Maria. E dissemos que Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou ela pelo nome mais ou menos 33 vezes e citou ela pelas qualidades pelo nome mais ou menos 70 vezes. E isso demonstra a importância da Virgem Maria para nós. E citamos também que ela foi citada o nome de uma das maiores suratas do Alcorão Sagrado, surata da Maria, Virgem Maria. E falamos sobre os detalhes da vida dela, como ela, quem que eram os pais dela, como é que ela nasceu, que o pai dela ele morreu enquanto ela estava no ventre da mãe, e depois que ela nasceu, a mãe dela não demorou, faleceu, era uma pessoa idosa, e ela foi colocada nas guardas do profeta Zacarias, que era o tio dela, e foi colocada no templo para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, porque a mãe dela, quando carregou com ela, quando se engravidou com ela, ela tinha oferecido a ela para que ela seja uma pessoa oferecida ao templo em Jerusalém. E nós citamos que ela foi crescendo no templo com as suas adorações, e quando o profeta Zacarias alayhi salam entrava no templo, ele via que Allah subhanahu wa ta'ala tinha dado para ela as frutas, ou tinha dado para ela dentre as suas dádivas. Até alguns sábios dizem que não somente a comida que vinha para ela, a comida do inverno no tempo do verão, a comida do verão no tempo do inverno, ou as frutas do verão no tempo do inverno, e as frutas do inverno no tempo do verão. Também dentre as dádivas que o profeta Zacarias ele via que a Virgem Maria tinha, seria a adoração, quanto que ela era devota a Allah subhanahu wa ta'ala. Essa devoção também é uma das dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá para a pessoa, porque as dádivas não são somente questões mundanas, mas sim as dádivas podem ser a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quanto mais a pessoa adora Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa foi dado mais dádivas a ela. E a Virgem Maria foi citada no Alcorão Sagrado por várias qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala citou ela, que ela foi escolhida, ela foi purificada. Allah subhanahu wa ta'ala lhe falou: "Istafaki wa tahharaki", tahharaki, ele te purificou, "wastafaki", te escolheu sobre todas as mulheres no mundo. E também Allah subhanahu wa ta'ala ele citou ela que ela era devota ao Senhor, ela prostrava direto a Allah subhanahu wa ta'ala nas suas orações, ela curvava perante Allah subhanahu wa ta'ala. São os gestos que nós praticamos nas adorações, e são gestos de adoração que a Virgem Maria ela fazia quando estava no templo. Então ela praticava as orações da maneira que nós praticamos, com prostração, de curvar perante Allah subhanahu wa ta'ala, de ser devoto, de praticar as súplicas, de fazer as súplicas para Allah subhanahu wa ta'ala. A Virgem Maria ela viveu no templo durante esse período, e nós citamos esses detalhes na aula passada. Hoje nós vamos falar sobre a Virgem Maria. Nós falamos que ela foi citada em vários versículos, várias vezes, principalmente Al-Imran, a surata de Al-Imran, que é a terceira surata, que a palavra Al-Imran, que são os pais e avós da Virgem Maria, também foram mencionados por terem uma das maiores suratas também no Alcorão Sagrado, e foi citada a história deles por completa na Surat Al-Imran. Na Surat Maryam alayhi salam, na surata da Virgem Maria, ela foi citada também aqui. Hoje nós vamos tomar mais ou menos
os versículos que citaram a Virgem Maria quando ela estava no templo e quando o anjo Gabriel ele veio até ela para dar a boa nova a ela do que ela teria um filho. Qual que era a reação da Virgem Maria? O que o Alcorão fala sobre essa situação, sobre essa posição da Virgem Maria alayhi salam? Ela viveu, como nós tínhamos falado antes de começarmos nos versículos, ela viveu toda a vida dela 53 anos, a Virgem Maria. Ela se engravidou, dizem que com 19 anos mais ou menos, ou antes disso, ela engravidou com o profeta Jesus alayhi salam. Ela viveu junto com o profeta Jesus 33 anos, até que ele foi arrebatado de corpo e alma para o céu. Ela viveu uma vida sofrida, e ela é um exemplo para as mulheres, dela ser uma mulher que nasceu órfã, ela não tinha pai, a mãe dela morreu quando era pequena, o tio dela, que é o profeta Zacarias, ele foi assassinado pelos judeus. Ela teve uma vida sofrida por não ter parentes, ela não tinha irmãs, não tinha irmãos. Os parentes dela, que era o profeta Zacarias, que ele foi assassinado pelos judeus naquela época, como um profeta. Ela estava na adoração total dentro do templo para dar toda a vida dela como a mãe dela deu ela de promessa. Então ela foi a promessa da mãe dela. Então essa promessa ela foi cumprida pela Virgem Maria, que a paz de Deus seja com ela. E dizem que ela viveu depois do filho dela, depois que Jesus foi arrebatado de corpo e alma para o céu vivo, ela viveu depois dele 6 anos. E ela sempre acompanhava o profeta Jesus alayhi salam na sua mensagem. Nós hoje vamos falar sobre ela nos versículos que Allah subhanahu wa ta'ala citou na Surat Maryam, que seria a surata da Virgem Maria, que é a surata número 19 do Alcorão Sagrado, a partir do versículo número 16. Versículo número 16. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz aqui, e cite para as pessoas, ou mencione ao Muhammad, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ, mencione no livro. Allah subhanahu wa ta'ala está falando isso para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citasse para nós e para todo o mundo, para as pessoas que querem saber sobre a Virgem Maria e sobre o profeta Jesus. E mencione ao Muhammad, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ, no livro, Maryam, a Virgem Maria, إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا. Intabadat, a pessoa fala intabadat, quer dizer que ela foi num lugar pouco longe, ela se isolou. Quando a Virgem Maria se isolou da sua família, num lugar ao leste. إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا, ela se isolou da família dela, das pessoas que estavam junto com ela, مَكَانًا شَرْقِيًّا. مَكَانًا شَرْقِيًّا, que seria um lugar distante das pessoas. Sharqiyya quer dizer que no leste daquele lugar, que seria em Jerusalém. Ela se afastou das pessoas para ficar num lugar totalmente separada. E assim, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele citou sobre os profetas, sobre o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de ver a mensagem, ele se isolava onde? Se isolava na montanha, no Ghar Hira. No Ghar Hira. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficava na montanha durante vários tempos. Os profetas eles se isolavam para estarem junto com Allah subhanahu wa ta'ala. Nós falamos que a Virgem Maria não é profeta, mas sim é uma pessoa escolhida por Allah subhanahu wa ta'ala por um objetivo. Então ela foi citada no Alcorão Sagrado as-Siddiqa. Siddiqa, a veraz que vem depois dos profetas, vem os verazes. Então ela foi uma mulher veraz que Allah subhanahu wa ta'ala citou, determinou uma das suas qualidades. Então ela se afastou nesse lugar para ficar totalmente isolada das pessoas, para estar totalmente ligada com Allah subhanahu wa ta'ala. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. E lembre ao Muhammad, mencione
no livro, no Alcorão Sagrado, sobre a Virgem Maria, quando ela se afastou ao leste de Jerusalém e ela ficou ali. Dizem por que ela ficou isolada no lugar do leste, o leste onde nasce o sol, para que ela olhasse sempre quando nasce o sol, para que a adoração dela estendesse a mais do que prostrar, a mais do que se inclinar, a mais do que ela suplicar, de pensar e ela ver as coisas, as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, a maneira que nasce o sol, a maneira que se põe o sol, a maneira que Allah subhanahu wa ta'ala traz a noite e leva o dia, e traz o dia e leva a noite. Então tudo isso é uma reflexão que nós deveremos refletir também. A Virgem Maria tinha esse tipo de adoração também, de refletir. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. Numa adoração que ela levou entre ela e eles uma barreira. O hijab é a barreira. Então ela tinha uma barreira entre ela e eles. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. E nós mandamos a ela o nosso espírito. O espírito que seria o anjo Gabriel. Por que Allah subhanahu wa ta'ala não citou ele como Gabriel e citou ele como Ruh? Porque Allah subhanahu wa ta'ala não disse فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا, e nós mandamos a ela o anjo Gabriel, ou o anjo. Ele disse Ruhana, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Nós mandamos a ela o nosso espírito. O espírito, você fala Ruh, a Ruh é o espírito que seria, que Allah subhanahu wa ta'ala, da maneira que ele dá a vida para a pessoa, ele chamou o anjo Gabriel de Ruh, de espírito. Por quê? Porque as mensagens vinham através dele, porque elas dão a vida para as nossas almas religiosamente. Então você precisa que a sua alma esteja ligada com Allah subhanahu wa ta'ala. Então o espírito, que seria aquilo que alimenta a nossa alma, da maneira que o corpo é alimentado pelas comidas. Então, como é que é alimentada a nossa alma? Através da mensagem. E por isso que o anjo Gabriel foi chamado de Ruh. Foi chamado de Ruh. Ruh que significa o espírito, a alma. Porque as mensagens estavam com ele, então a pessoa só consegue viver com a sua alma se ele tiver esse espírito, se ele tiver a mensagem que veio através do anjo Gabriel aos profetas, se a pessoa acompanhar elas e levar em consideração. Então aqui Ruh, que seria o anjo Gabriel, Allah subhanahu wa ta'ala mandou para quem? Para a Virgem Maria. Chefe, que ela faz uma barreira entre ela e eles. Quem seria eles? A família dela? A família ou todas as pessoas. Ela se afastou das pessoas totalmente. Então ela se isolou das pessoas. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto ela estava sozinha naquele lugar, no leste de Jerusalém, afastada de todas as pessoas, e tinha uma barreira entre ela e as pessoas. Então Allah subhanahu wa ta'ala mandou para ela فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele chamou porque ele revive os corações com a mensagem, por isso que ele foi chamado de Ruh. Allah subhanahu wa ta'ala ele falou Ruhana, o nosso espírito, que seria o anjo Gabriel. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. O anjo Gabriel ele não veio ele não veio como um anjo da forma que Allah subhanahu wa ta'ala criou ele. Porque o anjo que Allah subhanahu wa ta'ala criou, a forma que criou o anjo Gabriel, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou para nós que ele viu o anjo Gabriel na sua forma real e ele tinha 700 asas. Entre cada asa e a outra asa é como entre o leste e o oeste. Imaginem essa distância que tem, ou a grandeza que tem esse anjo. Só que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que o anjo Gabriel viesse na forma de uma pessoa. Essa pessoa, o anjo Gabriel, ele vinha no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até o profeta Muhammad, e os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viram ele no hadith Jibril. Tem um hadith que nós conhecemos ele quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina o Islã, os pilares da fé, os pilares do Islã,
os sinais do dia do final, e que o anjo Gabriel estava sentado junto com o profeta Muhammad sallam na forma de um homem, e as pessoas, os companheiros do profeta Muhammad sallam não conheciam ele. Depois que ele se retirou e perguntou ao profeta Muhammad sallam sobre o Islã, o profeta Muhammad sallam ele disse: vocês sabem quem que estava conosco? Eles disseram não. Ele disse: é o anjo Gabriel, ele veio vos ensinar a vossa religião. Então o anjo Gabriel ele vinha na forma de um homem. Tinha um homem no tempo do profeta Muhammad sallam que ele tinha uma fisionomia de beleza grande, chamado Dihya al-Kalbi. Esse Dihya al-Kalbi, a fisionomia dele era conhecida entre os companheiros do profeta Muhammad sallam pela sua beleza, pela sua posição. O anjo Gabriel ele se transformava na fisionomia dele e vinha até o profeta Muhammad sallam e as pessoas olhavam para ele com aquela fisionomia. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala aqui, fatamathala, então ele veio para, ele se transformou numa pessoa. Qual que pessoa que é? Fatamathala laha basharan sawiya. Ele se transformou como se fosse um ser humano perfeito. Basharan sawiya, então forma de um homem perfeito. Ela quando viu um homem na frente dela, subhanallah, é uma pessoa que está afastada, é uma pessoa que está isolada, ela está sozinha, está numa adoração total, e de repente surge um homem na sua frente. E o homem, com beleza, com perfeição, ela olhou para o anjo Gabriel alayhi salam, قالت إني أعوذ بالرحمن. إني أعوذ بالرحمن. Ela disse: eu peço refúgio ao misericordioso. Eu peço refúgio de ti ao misericordioso. Inni a'udhu birrahmani minka. Peço refúgio de ti com o misericordioso, com o clemente. Subhanallah, vocês podem perceber que aqui nós falamos que a Surat Maryam, ela tem a palavra clemente ou misericordioso que se repete durante 14 vezes, para mostrar para nós que a Surat da Virgem Maria, ela é cheia de clemência. Quando nós falamos sobre a Virgem Maria, nós lembramos sempre da clemência, da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui ela disse: eu me protejo em Allah pelo clemente, pelo misericordioso. Ele que me deu todas essas qualidades e que me fez uma pessoa devota a Ele, deu me afastar para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, e de repente vem um homem na minha frente. Esse homem é uma pessoa, ela não imaginava que fosse um anjo, mas sim, era uma pessoa. Inni a'udhu birrahmani minka, eu peço refúgio contra ti no clemente. In kunta taqiya. E ela disse para ele: se você for temente, porque a pessoa temente, Allah subhanahu wa ta'ala não iria fazer mal nenhum a ela. E ela estava totalmente protegida, totalmente guardada, e totalmente ela era uma pessoa devota a Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, na hora que ela falou essas palavras, pediu refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala e disse para ele: se você for uma pessoa temente a Allah, porque a pessoa temente ele não cometerá o pecado, porque ele teme a Allah, ele tem medo de Allah, ele teme as consequências se ele tocasse nela, se ele fizesse qualquer mal. Então por isso que ela falou: se você for uma pessoa temente, eu me refugio em Allah subhanahu wa ta'ala, o clemente, para você não me tocar e não se aproximar de mim. Qala, o anjo Gabriel ele disse para ela: Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya. Aqui ele disse: eu sou o mensageiro de teu Senhor. Eu sou o mensageiro de teu Senhor. Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki. Tá, você é o mensageiro do meu Senhor. O que você veio fazer aqui nesse momento? Li ahaba laki, para conceder a ti uma boa nova. Li ahaba laki. Vai me conceder o quê? Qual que é a boa nova que você veio falar para mim? E que Allah subhanahu wa ta'ala mandou você fazer para mim? Qual que é a boa nova? Ele disse: Li ahaba laki. A boa nova seria Ghulaman zakiya. Ghulaman zakiya, um filho puro, um filho purificado, um filho que seja devoto. A Virgem Maria olhou para ele e ela estranhou as palavras que esse anjo ou essa pessoa ou esse mensageiro veio dizer a ela. Qalat, ela disse a ele:
Tá, você é uma pessoa que se diz que é mensageiro de Allah e veio me conceder e me dar as boas novas e dizer que Allah subhanahu wa ta'ala irá me conceder um filho puro. قالت أن يكون لي غلام قالت أن يكون لي غلام. Como poderei ter um filho enquanto nenhum homem me tocou? أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. Eu nunca fui tocada por homem algum. ولم يمسسني بشر. Eu nunca casei, eu nunca saí por aí, eu nunca fui tocada por um homem. ولم أكو بغية. ولم أكو بغية. A Virgem Maria, ela disse, nenhum me tocou e nunca fui casada e também nunca fui incasta. Não sou uma mulher de vida, uma mulher que sai por aí, não. Eu sou uma pessoa protegida, sou a pessoa da promessa da minha mãe, oferecida ao templo e sempre na adoração, e nunca me encontrei com homem nenhum. E as pessoas me conhecem. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. Então, como é que eu posso ter um filho? Se o filho somente poderá ter se um homem se encontrar com uma mulher. E ela disse para ele, eu nunca me casei. Eu não sou uma mulher, incasta. E não sou uma mulher que saio por aí. Então, que maneira que eu vou ter um filho se não tenho toque nenhum com homem algum? قال كذلك قال ربك. O anjo Gabriel disse para ela, قال كذلك قال ربك. Assim, o anjo Gabriel lhe disse, assim disse teu Senhor. Assim disse Allah. A ordem de Allah, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, não há nada que possa ser impossível. Por quê? É a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك قال ربك هو علي هين. قال هو علي هين. Assim disse o teu Senhor, isso é fácil para mim. Isso é fácil para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ele queria completar o quadro da humanidade, a maneira que ele tem, a maneira que ele cria, porque as pessoas sabem que Allah subhanahu wa ta'ala ele criou o Adam alayhi salam sem pai e sem mãe. Allah subhanahu wa ta'ala soprou no Adam e ele disse para ele, seja, ele foi. Então Adam é uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala que foi criada por Allah subhanahu wa ta'ala sem ter pai e sem ter mãe. E Allah subhanahu wa ta'ala criou a Eva do Adam, da costela do Adam. Então uma pessoa foi criada sem pai e sem mãe. E uma outra pessoa foi criada de pai sem mãe. E as demais humanidades, as pessoas são criadas de pai e mãe. Sem pai e mãe, a Virgem Maria, ela disse, como eu poderia ter um filho, se as pessoas sabem que para ter um filho eu devo ter contato com um homem. Então, as pessoas conhecem que qualquer contato entre homem e mulher pode ter um filho. Então, são 3 motivos para que o ser humano esteja nessa vida. A primeira, todos sabem que é o Adam alayhi salam, que veio do nada. Allah subhanahu wa ta'ala diz, seja ele foi. A Eva, que veio de pai ou de homem sem mulher. As demais criaturas que vieram de mãe e pai, poderá ficar surgindo a pergunta, poderá uma mulher se engravidar sem pai? Sem homem? Allah subhanahu wa ta'ala disse aqui, قال ربك هو علي هين. Isso para mim é fácil. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً. E nós iremos fazer ele uma وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً, que seria o que? Um sinal, um milagre. آية que seria o que? Um milagre. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse também آيَةً لِلنَّاسِ, um milagre para as pessoas, para eles saberem que se completou aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tem dentro do poder em relação às criaturas, que ele cria de pai e mãe, cria de pai sem mãe, cria de mãe sem pai e cria sem pai e sem mãe. Esse é o poder de Allah subhanahu wa ta'ala.
Então a Virgem Maria, Allah subhanahu wa ta'ala disse para ela, da maneira que Allah criou Adam, sem pai e sem mãe, e a Eva de pai e sem mãe, Ele consegue criar um filho dentro de ti sem pai, de mãe sem pai. Allah subhanahu wa ta'ala ele falou, وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ, e nós iremos fazer ele um sinal para as pessoas. وَرَحْمَةً مِنَّا, e ele será, além de ser um milagre para as pessoas, ele será uma misericórdia para as pessoas. Que essa criatura que seria o profeta Jesus, que a Virgem Maria está carregando, que ele veio dar as boas novas a ela, que ela teria um filho, ele será uma misericórdia para as pessoas. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, e é uma ordem já decretada por Allah subhanahu wa ta'ala. Então não tem como dizer que não quero o filho, ver se eu consigo ficar, porque eu sou uma pessoa, as pessoas me conhecem, depois que eles vão falar de mim, na hora que eu tiver um filho e tal. O anjo Gabriel disse para ela, e é uma questão já decretada por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala depois, então a Virgem Maria, ela já soube o quê? Que esse é o anjo. Esse anjo veio dar as boas novas a ela e decretou que ela teria um filho, e esse filho, a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala está acima de tudo, é um decreto de Allah subhanahu wa ta'ala e não tem como sair. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele diz, فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Tem um outro versículo que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, Surat Al-Anbiya, na Surat Al-Imran, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o anjo Gabriel que soprasse na roupa dela, nesse local. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Então foi um sopro que o anjo Gabriel ele soprou aonde? Na Virgem Maria. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. E ela, o que aconteceu nesse momento? Ela engravidou somente por aquele sopro. Somente por aquele sopro, porque a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, da maneira que Allah soprou no Adão alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Alcorão Sagrado, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا, também para o Adão alayhi salam, que Allah soprou no Adão e ele se tornou um ser vivo. Também a Virgem Maria, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que soprasse nela também, e ela engravidou com esse sopro. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala فَحَمَلَتْهُ. Então concebeu ela, carregou ele, concebeu ele. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ, o que ela fez? Ela se isolou mais ainda. Se isolou para onde? فَانْتَبَذَتْ quer dizer que ela se isolou بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا, num lugar isolado e distante das pessoas, para que ninguém conseguisse vê-la, vê-la. Então, num lugar distante para esconder a gravidez dela. Agora, a gravidez, quanto que ela demorou? Tem pessoas que falam que ela demorou pouco, tem outros ulama que falam que ela demorou alguns meses e tal, mas o certo, a maioria dos ulama falam que ela engravidou durante 9 meses e ficou a gravidez, e ela isolada, ninguém via ela, porque a Virgem Maria não saía às pessoas, ela não estava indo e vindo para as pessoas olharem nela, e mesmo assim, ela mesmo isolada, se isolou mais ainda para que ninguém visse ela. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Então ela concebeu e depois ela se isolou para um lugar para esconder, para que ninguém visse ela e ninguém ficasse perguntando, está grávida, por que não está, está isso e aquilo. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض. Allah subhanahu wa ta'ala ele cita aqui, na hora que as dores do parto começaram a vir a Virgem Maria. Então ela começou a sentir os partos. فَأَجَاءَهَا quer dizer que a gente fala na língua árabe, tem فَجَاءَ ou فَأَجَاءَ. Quando você fala فَجَاءَ, veio. فَأَجَاءَ, forçadamente veio. Essa pessoa veio. Então ela forçadamente veio as dores do parto nela. Então quando começou as dores do parto a virem na Virgem Maria, o que ela fez? Ela foi até
o tronco de uma tamareira. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. Tinha um lugar ali que tinha o quê? Tinha um tronco de uma tamareira. Esse tronco era seco. Esse tronco era seco e ele não tinha nada. Não era uma tamareira, era um tronco de uma tamareira. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. Ela foi até esse tronco e se apoiou naquele tronco. Ficou ali de lado. Que você sabe, no momento que a mulher ela tem os dores do parto, ela precisa de alguém que esteja junto com ela. A mãe precisava de uma irmã, de uma pessoa e tal. A Virgem Maria não tinha ninguém. Então ela foi até aquele tronco e sentou perto daquele tronco de tamareira. فأجاءها المخاض. Então as dores do parto começaram, ela começou a sentir naquele momento. قالت, na hora que ela sentiu, estava apoiada naquele tronco, ela disse: يا ليتني مت قبل هذا. Tomara que eu tivesse morrido antes disso. وكنت نسيا منسيا. E que ficasse completamente esquecida. Por que a Virgem Maria falou essas palavras? Ela sabia que é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E não poderia contrariar a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Só que naquele momento, quando ela teve as dores do parto e sabia que realmente vai vir um filho, ela pensou no povo de Israel, que mataram Zacarias, que eles desmentiam os profetas, que eles eram pessoas que julgavam as demais pessoas. Ela disse: imaginem eu sair com o filho, o que eles irão dizer? Se os profetas eles matavam, se eles julgavam as pessoas, imagine uma mulher que vai carregar um filho e chegar lá, o que eles vão falar dela? Eles vão acreditar que foi uma ordem de Allah, foi um decreto de Allah, com certeza irão julgá-la da maneira que os judeus até hoje, o que eles acreditam na Virgem Maria, no Jesus? Eles não acreditam que ele veio do milagre, eles não acreditam que ele veio inclusive as histórias que falam sobre o José Carpinteiro, Yusuf Najjar, não sei o que, todas são histórias. A Virgem Maria namorava com ele, depois casou com ele. A Virgem Maria não casou de maneira alguma. Até a gente fala, a Virgem Maria. O que é a Virgem Maria? A Virgem que jamais casou, nem antes do nascimento de Jesus e nem depois. E ela não via homem nenhum para ela namorar e sair e falar disso e daquilo. E Zacarias, que era o tio dela e era um dos profetas, ele que tomava conta dela. Então a Virgem Maria ela não foi tocada por homem nenhum, e ela não tinha contato com homem nenhum, não tinha namorado nenhum, não tinha marido nenhum, não tinha pessoa que ficava junto com ela, nem antes do nascimento e nem depois. Então por isso que para nós, se você quer a realidade da Virgem Maria, aquilo que está escrito no Velho Testamento, no Novo Testamento, a Virgem Maria depois ela saiu com José, o carpinteiro e tal. Não. Você quer saber a realidade? Venha no Alcorão para você saber a realidade dela. Para você saber a realidade dela. E por isso que ela desejou que estivesse morta. Por quê? Pelas palavras que as pessoas irão falar por ela. Porque ela já conhecia essas pessoas. Já sabia quem que eles eram. Já sabia o que as pessoas iriam dizer dela se ela viesse com o filho. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, então ela teve o parto, nasceu Jesus alayhi salam, e ela falou essas palavras, ela com tristeza, já tinha um filho ali, que estava nascendo, estava sozinha, totalmente sozinha. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz, فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse falando para ela, se você não tem a sua mãe, se você não tem ninguém perto de você, se você não tem ninguém para te apoiar, se você está triste de saber dessas pessoas e tal, eu vou te dar um sinal do que você estará totalmente, para você ficar totalmente tranquila. E fez com que o profeta Jesus falasse naquele momento, فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا. نَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا é uma voz que veio por baixo dela e chamou ela. Dizem que foi o profeta Jesus. E tem outros sábios que dizem que quem chamou ela foi o anjo Gabriel. Min tahtiha quer dizer que ela estava no lugar alto e ele estava embaixo. E dizem que é o profeta Jesus porque ele estava na hora que ele nasceu. Então ele chamou ela. Pode ter as duas versões. Ou o anjo Gabriel ou o profeta Jesus alayhi salam, ele que chamou ela. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا. E chamou ela debaixo dela.
فناداها من تحتها ألا تحزني. Não se entristeça. Porque ela estava triste. Então foi chamada: não fique triste, não se entristeça. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fez riacho, sari. Sari, a gente fala, sari, uma coisa que te contenta, uma coisa para você ficar feliz. Isso que é sari. E Allah subhanahu wa ta'ala chamou aqui a fonte de água sari, porque ela precisava naquele momento de água para beber. Ela precisava naquele momento de algo que tirasse o quê? A tristeza dela. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: لقد جعل ربك قد جعل ربك تحتك سريا. Allah subhanahu wa ta'ala fez debaixo de você سريا. مصدر السرور. السري مصدر السرور. السري quer dizer que é a origem da felicidade. Então, quem que era a origem da felicidade? Aquela fonte que Allah subhanahu wa ta'ala irá colocar para ela nesse momento. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz para ela, através do anjo Gabriel, ou através do profeta Jesus: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. E move para ti e abana em direção de ti o tronco da tamareira. O tronco era um tronco seco. Era um tronco que não era uma tamareira. Era um tronco de tamareira. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que ela balançasse, que ela fizesse, abanasse esse tronco. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Que irá cair sobre você as tâmaras frescas e puras. E Allah subhanahu wa ta'ala diz para ela: فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. E que coma e beba, para ela comer das tamareiras e beber do sari, dessa fonte. وَقَرِّي عَيْنًا. قَرِّي عَيْنًا, isso significa para ela fazer o quê? Para ter a gente fala قُرَّةَ عَيْن, é o refrescar de alegria dos olhos. E se refresque os seus olhos. Fique tranquila, a tranquilização que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para ela. E coma, e beba, e refresca de alegria os teus olhos. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. E se você ver dentre as pessoas, os seres humanos, alguém, فَقُولِي, e diga. O que ela vai dizer? Que ela vai sair até as pessoas. Se ela sair até as pessoas, carregando o profeta Jesus alayhi salam, ela vai ter o quê? Vai ser questionada pelas pessoas. De onde que você trouxe essa criança? Então Allah subhanahu wa ta'ala já determinou aqui o que ela iria dizer para as pessoas, como é que ela iria se comportar quando se encontrasse com as pessoas. Isso, inshallah, nós iremos falar na próxima aula e completar esses versículos que falam sobre o nascimento do profeta Jesus e a Virgem Maria. Que a paz de Deus esteja com todos eles. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.